E aí galera, sejam bem-vindos a mais um canal aqui no Hardware IoC Brasil. E hoje eu vou falar aqui de CPU. Esses carinhas aqui. Tá ao contrário o vídeo, provavelmente eu vou conseguir inverter isso aqui. Mas, o que estamos vendo aqui? Este aqui é o Core i7-7700K, tá na caixinha, aqui. E esse aqui é o 2600X, o Ryzen 5, o famoso custo-benefício, que tá aqui atrás. Eu joguei a caixa da forma errada. Hoje eu vou falar o que? O funcionamento destas CPUs em questão. E vou falar o uso de cada setor. Você pode imaginar, eu quero um Threadripper. Você vai fazer edição? Você vai trabalhar com um monte de coisa que vai precisar de muitos núcleos? Se você não vai fazer isso, não compre. Gaste seu dinheiro em uma placa de vídeo melhor. Se você vai jogar, você não precisa de um Threadripper. Se você vai jogar, você não precisa de um Threadripper. Pelo amor de Deus, não compre um Threadripper pra jogar. É a pior coisa que você pode fazer. Você compra um Ryzen, você consegue mais FPS. Quase que ele caiu. Mas ok. Vamos lá. Como funciona uma CPU? Vou pegar aqui o i7, vou até tirar ele daqui, eu vou pegar ele em questão, mas eu não vou tirar ele da caixinha porque ele está com delete. Era a minha antiga CPU que eu usava. Este aqui é a CPU, a câmera desfocou, desculpa, não é câmera do celular no caso. Este aqui é a nossa querida CPU, o nosso processador. O processador é um microchip com vários componentes, não somente o processador em si, os núcleos do processador. Temos o cache, temos o controlador de memória, o agente de I/O, temos as FPUs, controle de FPU integrado, temos várias coisas nisso aqui. E processador da Intel e geralmente as APUs, geralmente não, todas as APUs, que é os A8, A4, A6, A10, A12, tem uma IGP, porque você não pode falar IGPU, porque isso aqui não é uma unidade separada, é uma unidade por inteiro. Disclaimer, é isso que eu quis dizer. Você não pode chamar IGPU de Integrated Graphics Unit, você tem que falar Integrated Graphics Processing, que eu falei errado, eu esqueci do processing, mas ok. Aqui temos o gráfico integrado, o famosinho negócio que você usa caso a sua GPU queime. Deixa eu pegar o Ryzen 5 que tá me enchendo o saco, ele tá quase caindo. E é isso que a CPU tem. A CPU faz o quê? Ela processa. O nome já diz, é processador. Ele vai processar os dados, ele vai pegar todos os bits de informação que está correndo em todo o seu sistema. Por exemplo, ele está processando idle, ele está simplesmente abaixando a frequência dele para ficar mais frio e essas coisas. Está processando coisas em background, que são os nossos drivers, o driver de sua placa de vídeo, o driver do seu mouse. Sim, mouse tem driver, o RGB da placa de vídeo, da RAM, da placa mãe, o controle controladora SATA, tudo isso é geralmente controlado pelo processador. Mas quais são os usos de cada CPU? Vamos entrar nisso agora. Se você vai jogar, vai fazer stream, quer ter uma CPU que vai durar bastante, você não precisa focar em pegar um processador de 400 milhões de núcleos. Eu estou pegando um multiplier de exagero e colocando porque essa é a minha forma de se expressar. Desculpa. Você não precisa de um processador de muitos núcleos para jogar. Tem um vídeo de um Late Panda que eu vou deixar na descrição. O negócio ele tem 4 núcleos rodando a 2 GHz. Ele foi pareado com uma 2080 Ti e ele rodou perfeitamente. Por quê? Você, quando vai rodar algum jogo em uma resolução mais baixa, como 1080p, você não precisa de muitos núcleos. Os i5 estão aí
para mostrar isso. Eles têm 6 núcleos, tem menos threads que os 2600X. E eles acontecem o quê? Eles têm uma frequência maior e eles acabam tendo uma performance maior. Porque o que acontece? O jogo, quando você seta uma menor resolução, ele procura mais ciclos por segundo, procura puxar mais ciclos do processador, procura puxar mais dos poucos núcleos que a CPU tem para ter um single core, uma performance single core melhor. Porque quando você está rodando em uma resolução baixa, ele não procura. É impossível ele procurar multithread hoje em dia. Processadores hoje em dia eles são usados mais o single core. O que é single core? Você vai lá, você vai rodar o Cinebench R15, R15 que eu digo, mas eu estou querendo simplificar aqui. Quando você coloca o teste single core, você não vai ver um uso constante igual em todas as CPUs. Porque o que acontece? É assim que os jogos vão lidar quando você está rodando um jogo que usa mais single core do que multithread. Eu estou vendo um pequeno atraso na câmera, mas vamos ver o que tá, né? Desculpa por sair um pouquinho do assunto. Vamos continuar. Quando o jogo ele não vai puxar 100% dos seus núcleos. A não ser que você esteja tendo um bottleneck de CPU. Aí sim ele vai puxar 100% dos núcleos. Desculpa, a câmera deu uma desfocada. É que eu não sei, ele deve estar focando direto no computador. Então eu vou ficar um pouquinho assim. Deixa eu colocar pra focar em mim. Isso. Pra focar em mim, sacou? Não é pra focar ali. Então o que acontece? Quando você tem muitos núcleos de CPU, isso é a prova do 2990WX. Você vê a performance dele, você percebe que ele toma um puta caldo de um 7700K. Por quê? Porque esta CPU tem um single core monstruoso. O score dele, se você colocar ele a 4.8, ele vai fazer uns 201 pontos. Cara, o single core disso aqui é monstruoso. Como você consegue isso? Com poucos núcleos, uma eficiência e um IPC alto e uma frequência alta. Isso aqui roda 4.3, 4.5 direto. Isso aqui roda o quê? 3.9. Legal que a caixa dele é tão grande que você joga, ela começa a rolar. Isso que é interessante. Não é interessante não. Quando você vai rodar o jogo, ele não vai usar todos os núcleos. Isso é um fato, a não ser que você esteja rodando em um gargalinho de CPU. Se a CPU está 100% direto, você está rodando num gargalo. Se você está tendo stutter e a sua placa de vídeo não está sendo usada a mais de 70%, você está tendo gargalo. 70% é até uma margem baixa. Porque se você usar a CPU a 90%, se ela não dar tudo dela, por exemplo, ficar a 80%, 70, 60, você tá num gargalo. Se ela tiver a 95, acima de 90, você não vai estar num gargalo. Agora, para o que? Quantos núcleos você precisa jogar? A resposta é simples. 4/8 é o mínimo para você rodar tranquilo. 6/12 para você meter a rola em todo mundo e falar, eu consigo rodar o jogo melhor que você. Só que você não vai sair e comprar um desse aqui. Como eu disse, isso aqui tem uma frequência muito baixa. Você pode ver aqui que o turbo dele... Foca, câmera. Foca. Foca. Oh, Jesus amado. Agora focou. Você tá vendo aqui? Ele tem uma frequência máxima de 4.25. Este aqui, em outras palavras... Deixa eu ver se eu consigo achar... Bom, tá aqui. 4.2. Foca. 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 Eu não consigo mexer no celular, desculpa. Tá, vocês sabem qual é as specs de um i7, certo? Ó, 4.2. Eu coloquei muito perto da câmera. Só que tem um porém.
O turbo dos Ryzen não funciona como se fosse o turbo dos i7. Aquele lá, ele tem a base de 4.2, mas ele tem a frequência máxima, a frequência de operação contínua dele é 4.5. Ele fica no turbo direto. Isso gera um single thread alto, single core, single thread, é a mesma merda. Isso gera um score de single core, uma performance single core muito... aquilo lá, esse set é um cavalo em questão de... É cavalesco em questão de single core. Mas, vamos lá. Ele tem poucos núcleos, então ele não se sai em uns jogos multithread muito bem. A maioria dos jogos não usa multithread, então não tem muito. Eu troquei porque eu sou idiota. Porque eu quis essa plataforma linda. Porque não tinha uma crosshair. Disfarça. Vamos voltar. Então, para você fazer um stream, você tá jogando e tá querendo streamar, Ryzen 5 na sua mão vai ser sucesso. Se você não quer gastar tanto, se você quer ter uma plataforma que vai durar bastante, a M4 normalmente é sweet spot, cara. Se você tiver a M4, eu tô querendo fazer upgrade pra Ryzen 3, quando sair, é esses os meus planos, porque vai ter uns puta processador bom que vai meter a rola nos IPC dos Intel. Voltando. É isso. Se você quer streamar em uma qualidade decentezinha, aquele X264, você tem uma placa de vídeo que roda o NVENC da NVIDIA, bonitinho, você consegue de boa, muito de boa com esses processadores. 6/12, preço baixo, 2600X. Agora, se você quer um pouquinho mais, rodar 144 Hz, você precisa de um i7 mais um i7zinho, porque se você pegar um 8600K, que eu não vou mencionar o 9600K, porque eu odeio a CPU, ela é pointless, ela não deveria existir, porque ela é literalmente o 8600K com um upclockzinho com um upclockzinho. Então eu vou falar, eu vou sempre mencionar o 8600K. Então, você não vai conseguir ter uma performance boa. Vou deixar de novo aí na descrição um vídeo do Gamers Nexus, mostrando essa performance. O Ryzen 5 2600X saiu um pouquinho melhor do que o 8600K em relação a streamar e jogar ao mesmo tempo. Agora, se você vai fazer content creation, você vai querer jogar às vezes, você tem um canal no YouTube, os i7s ou essa desgraça que se chama i9 9900K, que você precisa de um radiador de carro para deixar aquilo chegar a 5 GHz, vai te satisfazer. Ou o 2700X, que é uma bela CPU, é mais barato, esquenta menos, precisa de um radiador de carro para resfriar, vem com o cooler integrado, é um valor melhor na minha opinião. A AMD sempre teve um valor menor. Muita gente fica comparando a AMD com a AMD é coisa de pobre. Não, cara. Se você pegar um AMD e usar como ele é, você não vai conseguir uma performance do que uma pessoa que sabe o que está fazendo. Compra a AMD e faz tweak. Ela vai sempre sair melhor que você. FX é a mesma coisa. Se você fazer tweak, se você mexer nela, você vai ter uma performance melhor. A AMD é assim. É para entusiasta. Você compra porque você quis, você não mexe porque você tem medinho. Agora, se você mexe, você tem uma performance melhor. Agora, o porquê que isso acontece de CPU ter mais frequência e vou melhorar um pouco, vou mexer um pouquinho na escolha de vocês agora em questão de processador e essas coisas. Na real, o jogo não sabe utilizar mais que 6 threads. 6 threads não, 12 threads ou 6 núcleos físicos. Eu tô dizendo 6 núcleos físicos, você deve falar, mas se eu tiver 12 núcleos físicos, e aí eu não tiver nenhuma tecnologia simultaneous, multithreading ou hyperthreading, eu tenho 12 núcleos físicos. Legal. Os threads, se você tem 6 núcleos e 12 threads, os threads são núcleos simulados automaticamente. Todo o processo que passa pelo núcleo comum, ele é processado 2 vezes no mesmo núcleo e gerando mais performance. É isso que salva o 7700K de não ser uma total bosta. Porque o i7 7700K sendo quad-core já é uma porcariazinha. Agora, como um hyperthreading, ele já é melhorzinho, né? Mas, vamos voltar ao assunto. Os jogos não conseguem usar mais de 4 threads com uma frequência alta, já dói um pouquinho. Agora, 8 threads com uma frequência alta
já dá um caldo. O 9700K tá aí para mostrar que você não precisa ter Hyper-Threading para ter uma performance boa, porque esses processadores de nona geração, eu querendo ou não, eu sendo todo esse fanboy aí da AMD que eu sou, querendo ou não, os Ryzen perde demais para a nona geração e uns pouquinhos da oitava, mas são caros os da nona e oitava também. Mas os jogos não conseguem usar mais que isso, então você vai fazer o que com esse poder que você tem todo? Simples. As empresas de jogos estão vendo que Ryzen está fazendo muita alegria da galera aí. E o que eles estão fazendo? Eles estão movendo todos os jogos, todos os novos que vão sair, eles não vão mais usar o protocolo single thread, sim o multithread. Vão usar mais núcleos, vão saber usar mais os núcleos da CPU. Se você tiver um 2700X, você vai conseguir ter uma performance melhor. E, consequentemente, você pode ter até uma performance melhor que i7. Que os i7s daí, ou i9, nunca se sabe. Essas desenvolvedoras de games são ligeiras, então. É isso. Agora, overclock. Você pode overclockar de boa. Se você quiser aumentar a frequência em processador na Intel, você consegue melhorar o single e o multi. Porque se você tem mais frequência em poucos núcleos, você tem um single melhor. Mas não vai achando que eu vou comprar um i3 8350K e vou ter um single core melhor que o i7 7700K ou o i7 8700K. Não, isso não acontece. Porque o single thread usa todos os núcleos de forma igual ou parecida. Então, se você tem mais threads, ele pode... Se você tem muitos threads, ou ele vai tropeçar e vai perder um pouquinho do score, ou ele pode usar tudo. Por que i3 é vendido a um menor preço que i7? Porque tem um porquê sempre nisso. Esse vídeo fica por aqui, espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil essa informação que eu dei agora para você, e vejo vocês no próximo vídeo.